fazendo estoques de 5, tá? Para a gente conseguir sempre manter a nossa nota o mais alto possível. E fora isso aqui, eu também quero mostrar para vocês de como pedir avaliação para o cliente. Como a gente consegue essas avaliações, né? Como a gente consegue fazer o nosso estoque de 5 para a gente manter sempre a nossa avaliação com 4.9 ou 5.0. Bom, vamos lá. Por que o mínimo aceitável é 4.8? Pessoal, aqui a gente não pode pensar como restaurante, a gente tem que pensar como cliente. E a nossa loja é nova. Quais são as únicas armas que a gente tem como uma loja nova de conseguir novos clientes? É ter avaliação 5.0 ou 4.9. Abaixo disso, para um cliente novo, já é um sinal de alerta, é o que a gente chama de uma red flag. Então, abaixo de 4.8, você precisa rever o seu restaurante e você precisa fazer um processo de guerra para conseguir a nota 4.9 de volta, tá? O que é esse processo de guerra de conseguir 4.9? Que seu restaurante é novo, pede para amigos, você faça pedido até você ficar 4.9 de novo, tá? Abaixo de 4.8, para quem tem 1 mês, 2 meses de loja, não é aceitável. Então você precisa manter o 4.9. Uma parte importante aqui que eu vou mostrar para vocês é lidar com nota ruim, porque muitas das notas ruins a gente sabe que não é devido ao processo do nosso lanche, mas é porque não superou as expectativas do cliente, o cliente estava esperando alguma coisa e veio outra, ou se não, é simplesmente um dia ruim do cliente que ele vai descontar na loja. E sim, isso acontece muitas vezes. Quem faz parte do processo da entrega, né, o dono do restaurante que está ali todo dia, você sabe que muitas das notas ruins que chegam não é culpa do seu lanche, mas sim de um dia ruim do seu cliente, tá? Quero falar também sobre fazendo estoques de 5. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você é obrigado a arrancar os 5 dos seus clientes que gostam do seu lanche para você conseguir fazer o seu estoque de 5. Para quando vier aquela nota 1, aquela nota 3, o seu restaurante não ir para uma média abaixo de 4.8. Então isso eu chamo de estoque de 5. Você precisa tirar dos seus clientes recorrentes, dos clientes que gostam da sua loja, tirar essa nota de 5 para te fazer um estoque para quando vier uma nota 3, uma nota 1, a sua média não vá para baixo de 4.8. E no final do vídeo aqui eu vou ensinar para vocês como pedir essa avaliação. Bom, vou me apresentar aqui de novo, tá? Eu sou André Guimarães, eu sou implementador de sistemas há mais de 10 anos para grandes empresas do Brasil. Há 5 anos eu trabalho com iFood e hamburgueria. E eu comecei sendo dono de hamburgueria e hoje em dia eu abro hamburguerias para vender hamburgueria. Então, eu faço o negócio de montar, eu corro o risco de montar a hamburgueria e depois eu vendo essa hamburgueria já funcionando e lucrativa, tá? Bom, vamos lá. Eu vou mostrar pra gente onde a gente está no curso, tá? O nosso mapa mental ali da evolução da nossa hamburgueria e do nosso iFood 10K e depois vamos para a prática. Bora! Vamos lá, mapa teórico do nosso curso iFood 10K. Pessoal, a gente já passou pelo vídeo de o que o iFood quer para subir a sua loja. Esse foi o nosso vídeo teórico. E agora a gente vai ter os vídeos práticos, né? A gente está na parte de avaliação, depois a gente vai ter a parte de cancelamento, de recorrência, conversão de cardápio, que é o ouro, tá? A gente vai falar sobre atrasos na entrega e a gente vai falar sobre buscas. Então, acompanhem os próximos temas, se achem aqui no nosso mapa mental de abertura de negócio, tá? Do nosso iFood 10K. E a aula de hoje, na prática, vai ser da parte de avaliações. Vamos lá. Esse é o meu restaurante. Não interessa o nome do meu restaurante no momento, tá? O meu negócio em si. Eu quero mostrar para vocês a parte de avaliação. Pessoal, essa hamburgueria aqui, ela tem 2 meses. Eu tô finalizando o 2º mês. E com isso eu já tive 95 avaliações. Eu estou numa média 4.9, sendo que eu tive 86 avaliações com nota 5, eu tive 4 avaliações nota 4 e 3 avaliações nota 3. O iFood mudou a parte de avaliação.
como você pode lidar com as avaliações. Então, vou ensinar para vocês aqui diversos pontos. Como eu já falei, para mim uma parte muito importante é a gente conseguir ir atrás dos nossos estoques de 5. Sempre quando eu falo isso você precisa tirar a nota 5 dos clientes que gostam da sua hamburgueria. Isso vai te possibilitar ficar numa média boa, porque é impossível a gente não enfrentar problemas no nosso processo, desde a parte da cozinha, troca de lanche, esquecer de pôr alguma coisa, entrega do lanche, qualquer um desses problemas, tá? Que acontecem e acontecem mesmo. Quem está na prática ali sabe que não tem como escapar. Se você já está fazendo 10, 12 pedidos, que mesmo seja 5, tá? De dar problemas e ter clientes insatisfeitos. Então a gente precisa saber lidar com isso. Primeira coisa sobre a parte de avaliação. Você tem que vender o seu cardápio, tem que condizer com o seu produto. Então, se você vende um X podrão, o seu lanche tem que ser um X podrão. Se você vende um hambúrguer gourmet, se você está vendendo o seu lanche como hambúrguer gourmet, tem que chegar um hambúrguer gourmet lá, tá? Então, essa parte é expectativa versus realidade, porque você pode vender um podrão, né, e ter uma nota boa, e você pode vender um hambúrguer gourmet e ter nota boa. O que eu digo indiferente da qualidade dos seus insumos, que pode ser de classe A ou de classe C, você consegue a sua avaliação dependendo para o seu público que você está vendendo e dependendo do seu produto. Então, a essência da parte de avaliação para você ter uma boa colocação você tem que vender e o seu produto tem que ser condizente com o que você está vendendo. Isso é o mínimo, tá? Parte sobre avaliação, tem que falar muito sobre processo, tá? Então, aqui na parte de avaliação, você precisa ter um processo azeitado, os seus insumos precisam ser condizentes e o seu produto precisa ser bom. No mínimo, aceitável pelo preço que ele está sendo vendido. Então, você tem que pensar que a avaliação ele vai julgar o seu produto, sua entrega, o tempo da sua entrega, e se é condizente com o que você está vendendo e o preço dele. Então, se você vender um hambúrguer gourmet de R$50 e você entregar uma carne de 50 gramas, o cliente vai ficar bravo. Mas se você vende um hambúrguer de 50 gramas por um preço de R$19,80, o cliente possivelmente fique satisfeito, tá? Então, você tem que fazer toda essa avaliação do seu produto. Isso eu não tenho como falar aqui, que é caso a caso. Mas a importância se você trabalha na produção, você tem que ter carinho pela comida. Se o seu funcionário trabalha na produção, ele tem que ter carinho com comida. Comida se exige carinho na hora de fazer. O que eu quero dizer com carinho? Precisa ser feito com cuidado, precisa ter atenção no que você está fazendo, tá? Então, isso tudo aqui é importante para avaliação. Bom, seu produto está bem, as coisas já estão, né? Você já fez essa validação, então seu hambúrguer é bom, sua maionese é boa, sua embalagem já está ok, tudo isso, vamos dizer assim, seu produto com preço e qualidade, ele já está atendendo para ter um 5.0. Só que isso não basta, porque você vai passar pelo seu caminho clientes que não vão estar satisfeitos porque queriam um bacon mais cozido, queria uma carne mais bem passada ou mais mal passada, estava esperando um lanche de 1 kg, veio o lanche de 500 gramas, vai reclamar da batata, tá? Então, tudo isso você vai passar e você tem que saber como passar por isso. Primeiro ponto. Não achem que o cliente já de primeira está errado. Leia as coisas erradas que aconteceram, que ele reportou e veja se isso aconteceu. Vá falar com seu funcionário, lembre-se se você estava no processo para saber se aconteceu alguma ocorrência no lanche. Caso isso não tenha acontecido, caso seja um dia mal do cliente que resolveu descontar na sua loja, você precisa saber lidar com isso. Antes existia uma forma que, dependendo do que o cliente escrevesse no pedido, escrevesse na avaliação, você conseguia recorrer no iFood. Então, era uma manha muito boa. Você tomava um 1, tomava um 2, tomava um 3,
o cliente escreveu alguma coisa, você ia lá na parte de contestar a avaliação e conseguiria reverter essa nota. Então isso ajudava muito, porque, nem fala, tem muito cliente que a gente sabe que faz tudo isso na maldade, tá? Só que agora mudou. Isso daí estava dando muita demanda para o iFood. Eles estavam precisando ter muita gente para intermediar essas avaliações que a gente pedia para darem uma olhada. Então eles mudaram essa metodologia e mudaram para pior, tá? Então agora eles têm uma IA que avalia se o comentário é irregular ou não. Eles dificultaram para o cliente em dar uma nota abaixo de 3, que isso nos ajudou, porque você conseguir ter uma média 4.9 tomando nota 1 era muito difícil. Então agora para o cliente ele precisa provar para o iFood que você merece menos de 3. Então os clientes não têm paciência, então eles metem quando eles não gostam do seu lanche, eles metem um 3 hoje em dia e fica por isso. Por isso que a gente precisa ter o nosso estoque de 5. É por isso que eu peço o estoque de 5. Quando a gente tem bastante 5, a gente consegue segurar umas notas 4 e umas notas 3 e mesmo assim manter o 4.9. Vamos olhar de exemplo aqui algumas avaliações ruins que a gente teve. Né? Número de pedido, status da avaliação, possui comentário sim. Vamos por data de avaliação? Não, nota. Vamos ver aqui a nota 3. A gente teve aqui alguns exemplos bons aqui para eu passar para vocês, tá? Vamos começar por esse primeiro. Olha lá o que é cliente. Sendo que eu sou nota 4.9, tenho 86 avaliações boas, tá? E um dos clientes simplesmente me escreve isso aqui. Hambúrguer parece desses prontos, desses congelados de mercado, cheddar sem sabor, meio farinheto, veio sem picles, batata frita cansada, o pão é bom pelo menos e também não usam plástico, o que é ótimo. Pessoal, quando eu leio isso aqui, até hoje me sobe um mal assim. Mas eu tenho que lembrar, eu sei que meu hambúrguer não é um desses congelados de mercado, o meu cheddar eu sei que é de boa qualidade, minha batata frita eu sei que é boa, pode por causa do delivery estar um pouco cansada? Pode, beleza, essa parte aqui eu tenho que repensar. O pão é bom e a gente não usa plástico. Diferente. Pelo comentário a gente já consegue ver o perfil da Júlia, né? A Júlia não é uma pessoa fácil de se lidar. Só que quando ela escreve esses pontos aqui, e por eu ser dono da hamburgueria e eu sei os produtos que eu compro, eu sei que a Júlia não está tendo um bom dia. E ela se vingou aqui da gente. Então isso vai acontecer diversas vezes com vocês, tá, pessoal? E eu não estou querendo aqui aprender como você vai responder esses clientes, mas eu quero mostrar para vocês que acontece, tá? Assim, eu tenho um hambúrguer maravilhoso, todas as pessoas que comem acham maravilhoso, e de repente uma das entregas eles falam isso que eu não tenho nem como rebater. Será que é cliente? Será que é concorrência? Pode ser, tá? Mas depois o que a gente vai? A gente vai lá no ChatGPT e escreve uma resposta meio padronizada nesse sentido para esse tipo de comentário, né? Vou até ler aqui pra gente. Olá, Júlia. É curioso, porque 99% dos nossos clientes deixam ótimos feedbacks e elogiam justamente os pontos que você citou como negativo. Será que o problema foi realmente o lanche ou o dia não estava dos melhores? Seguimos firmes, mesmo lembrando que até Jesus não agradou a todos. Tentou dar um pouquinho de reverência aqui para passar. Mas para uma loja nova, um comentário desse aqui pode acabar com as vendas do seu mês. Porque as pessoas checam as avaliações. E se você tem uma dessa aqui, realmente é um problema. E para a gente não foi tanto problema, porque a gente já tinha umas 70, 80 avaliações quando saiu essa aqui. Mais uns comentários desses antes que a gente poderia recorrer. Agora a gente não pode mais recorrer no iFood. Ele ficou aqui e eu precisei lidar com ele, né? Estou lidando até hoje com esse comentário aqui. Mas graças a Deus está ficando para trás. O que eu quero dizer com tudo isso, pessoal? Vai ter comentários ruins, você vai ter nota ruim. Então você precisa ter um estoque de 5 garantido para aguentar esse 3, tá? Seguindo, o lanche é bom, porém o ketchup é de péssima qualidade. Cara, isso aqui é verdade, foi o que aconteceu, tá?
A gente comprou um ketchup que eu não tinha aberto até então, pedi para servir. Quando abri, eu vi que o ketchup era rosa e eu servi 2 lanches. Eu falei, cara, não vou pôr esse ketchup. E eu tirei de lado. Só que dos 2 lanches que eu servi, uma pessoa veio aqui e comentou. O que é de aprendizado aqui pra gente, pessoal? Qualquer coisa fora da vírgula, qualquer refrigerante esquecido, qualquer maionese esquecida, qualquer agradinho que o cliente pediu para ser feito e não foi feito, ele vai lembrar. O perfeito, a entrega ok, é o mínimo que ele espera. Qualquer coisa fora do padrão vai ser cobrada. Aquele queijinho preto, aquele papelzinho que ficou com mão de gordura quando você fechou. Então tudo isso vai ser lembrado pelo cliente. Lembre-se disso, é disso que vem as notas. É isso que faz a diferença aqui nas avaliações, são os detalhes, tá? Depois aqui eu explico para ela, falei, olha, eu vi esse ketchup rosa, foi usado 2 vezes, depois eu tirei, depois eu reforcei uma marca de ketchup que agora eu vou começar só a usar ela, né? Tentei pôr uma mais barata, não deu certo, então eu reforcei a qualidade aqui do meu ketchup para as outras pessoas verem, né? Então, pessoal, eu acho que de avaliação o importante é isso, é você fazer os seus estoques de 5, não cometer erros. Aqui a parte das avaliações, ele tem muito a ver também com a parte dos cancelamentos, porque muita gente não cancela, mas deixa a avaliação ruim. Então, o que a gente precisa aqui é ter um estoque de nota 5 para aguentar as notas ruins. Fora isso, a gente precisa sempre ir atrás das avaliações. O cliente ele não deixa a avaliação automaticamente. Poucos deixam. A gente precisa dar uma forçadinha de barra aqui para conseguir uma avaliação. Como que eu faço isso, tá? Esse aqui é o meu truque de ouro aqui. Como é que eu faço? Eu posso estar entregando, de vez em quando está um motoboy, mas eu tenho entrega própria, porque aqui onde minha hamburgueria está, em Florianópolis, no Rio Tavares, o iFood é muito ruim de entregador. Se eu deixo a entrega pro iFood, um lanche aqui perto demora mais de 40 a 1 hora para ser entregue, tá? O hambúrguer, ele até entrega antes do iFood, mas ele dá esse prazo de 40 minutos a 1 hora para entrega, que para mim é muito tempo, tá? As pessoas não pedem, tá? Você perde muita recorrência, você perde muito pedido se eu deixo para mais de 1 hora. Então, eu tenho meu próprio motoboy, ou eu estou de motoboy, tá? E nessa hora é o único contato que o cliente tem com a loja. Então o motoboy é muito importante que ele esteja bem vestido e que ele seja simpático, tá? Essa é a forma mais fácil de você ganhar a avaliação dos seus clientes bons, os clientes que gostam do seu lanche. Se você tiver um motoboy bacana, parceiro, simpático e que peça a avaliação, tá? A minha frase é: não esquece de deixar a avaliação para a loja, é muito importante para a gente. Simplesmente finalizar a entrega com essa frase me faz subir numa semana mais de 10 comentários. E eu vejo isso quando eu peço e quando eu não peço. Então, o motoboy pedir avaliação no final da entrega é muito importante para conseguir avaliações boas. Lembre-se, essa é a dica de ouro. Peça para o seu motoboy pedir a avaliação da loja. Lógico que tudo isso tem que ser simpático. Não adianta você pedir a avaliação da loja e tá chutando o lanche, tá? Então, é muito importante que o seu motoboy seja educado, que ele espere 5, 6 minutos e não reclame com o cliente, tá? Essa é a interação que a loja tem com o cliente e com o motoboy. Se ele chega já esbravejando porque o cliente demorou ou qualquer coisa desse nível, o cliente já fica com ranço da loja. Então, mesmo que o cliente não esteja razão, você tem que ensinar seu motoboy a ser educado em qualquer situação, tá? Isso muda as avaliações da loja. Beleza, pessoal? Então já passamos pelo mapa mental, falamos sobre as avaliações. Então esse módulo aí está entregue para vocês, tá? Fechou? Vamos voltar ali para a nossa apresentação. Pessoal, agora que a gente já viu ali na prática, então
A gente já viu a parte básica, a gente já viu a parte de avaliações. O próximo vídeo que eu vou fazer é sobre recorrência de pedidos. Depois eu vou falar sobre cancelamento e depois tempo de entrega. Então não perca os próximos vídeos aí, já segue a lista dos vídeos para não perder o nosso conteúdo. E lembrando, se você gostou do canal, cara, dá o like, se inscreve. Esse é o meu pagamento de passar esse conteúdo para vocês, de toda a minha experiência. Então a única coisa que eu quero são visualizações. Então me ajuda, dá um like, se inscreve no canal aí pra gente decolar junto. Toda semana eu tô enviando vídeos novos para os nossos módulos de treinamento, então vai acompanhando. E não esqueça de entrar aí no nosso grupo de WhatsApp pra gente fazer o network, trocar dúvidas, tá? Pra todo mundo crescer junto. Valeu, até o próximo vídeo, obrigado!